Então, vou realizar uma gravação da aula sobre teorias da confirmação, razão, evidência e método, que é uma das aulas de sistematização da disciplina Evolução do Pensamento Científico, que é oferecida por mim, Charbel Elhani, e pelo professor Cláudio Reis, na Universidade Federal da Bahia, para os cursos de Biologia, Oceanografia e Bacharelados Interdisciplinares. Nessa primeira aula, nossos temas serão qual a natureza da ciência e como funciona a ciência. Então, dois aspectos muito importantes de serem discutidos, porque as pessoas têm uma série de ideias sobre como funciona a ciência que requerem questionamento. São ideias que são consideradas na literatura sobre o ensino de ciências, sobre a ciência, como ideias que são mitos. Por exemplo, a ideia de que a ciência seria caracterizada por um método científico, ou o método científico, ou a ideia de que o conhecimento é científico, seria obtido usando este método científico, ou a ideia de que o conhecimento é confiável, seria obtido usando o método científico. Desde a escola, as crianças aprendem esse método e seguem aprendendo ao longo de sua vida escolar, inclusive muitas vezes até na universidade, esse método como se fosse uma sequência de passos a serem seguidos na investigação científica. Supostamente, toda investigação científica começaria com uma observação, a partir dessa observação seria produzida uma questão de pesquisa, uma resposta tentativa para essa questão seria proposta, que é a hipótese. Essa hipótese seria testada via experimentos, ou seja, em situações que haveria manipulação das condições de observação. Os resultados dos experimentos seriam analisados e, a partir da análise dos resultados dos experimentos, chegaria a uma conclusão sobre se a hipótese seria apoiada pelo experimento ou não. O problema com essa visão tem sido considerado, como eu falei, uma visão mítica, para alguns, como Gil Pérez e colaboradores, uma visão deformada do trabalho científico, reside em que ela traz uma visão muito rígida de como esse trabalho é feito. O método científico é pensado nessa visão como um conjunto de etapas que seriam seguidas mecanicamente. E também, em geral, ao se pensar o trabalho científico, essa visão baseada no método científico traz consigo uma ênfase sobre dados quantitativos, sobre tratamento quantitativo de dados, sobre experimentação, observações sobre sequências de observações mediadas por manipulação das condições de observação, controle rigoroso de variáveis, e uma análise descontextualizada seria baseada em retirar os fenômenos dos contextos sociais, ecológicos, econômicos, etc., em que eles ocorrem, para sua análise sob condições controladas no laboratório. Ora, nada há de errado em pensar que muita ciência é feita usando dados quantitativos, usando experimentação, usando controle rigoroso e usando abordagens laboratoriais descontextualizadas. Evidentemente, a ciência, sim, envolve tudo isso. Mas o trabalho científico não envolve só isso. O trabalho científico envolve mais do que isso. E essa visão rígida do trabalho científico tende a obscurecer, a perder de vista uma série de outros aspectos que também caracterizam o trabalho científico. Por exemplo, que o trabalho científico não envolve apenas seguir de modo rígido uma sequência de passos ou seguir protocolos, mas envolve também o uso de criatividade e imaginação pelos cientistas. De que o conhecimento científico e o trabalho científico sempre se pauta pela incerteza e pela dúvida, do reconhecimento de que o conhecimento científico ele é tentativo. Na verdade, não só o conhecimento científico, todo e qualquer conhecimento humano sobre o mundo é tentativo, é conjectural. Aceitamos como verdade provisória nesse momento, mas poderá ser falsificado no futuro, a partir de novas ideias, novos dados, novas técnicas, etc., diferentes fontes de refutação do que nós hoje aceitamos. Então, o conhecimento científico é conjectural, mutável, como qualquer conhecimento humano, e isso implica que sempre há dúvida, sempre há incerteza. E esses são aspectos importantes, porque se a gente usa o conhecimento para lidar com o mundo, a gente lida com o mundo de modo muito diferente quando a gente sabe que o nosso conhecimento vem acompanhado de dúvidas e incertezas. Nós temos mais cuidado, por exemplo, em relação aos riscos do conhecimento. Nós temos mais cuidado sobre a distribuição dos benefícios e dos riscos do uso do conhecimento, sobre a justiça ou a injustiça que está envolvida
no uso do conhecimento para lidar com questões do mundo. Perde-se de vista também que a ciência, embora envolva também experimentos, sequências de observações mediadas por mudanças manipuladas e controladas de variáveis, também envolve métodos não experimentais. Por exemplo, hipóteses sobre relações filogenéticas ou de parentesco entre espécies são obtidas por comparação sistemática e estruturada da distribuição de estados de características entre diferentes linhagens de seres vivos. Esse é um método comparativo, que é um método não experimental e é tão científico quanto o método experimental. Há muita ciência que se faz usando dados qualitativos e o uso de dados qualitativos pode ser feito com tanto rigor quanto o uso de dados quantitativos, desde que métodos, procedimentos apropriados sejam usados. A ciência lida, assim como com a experimentação, a investigação descontextualizada dos fenômenos em condições laboratoriais, também lida com compreensão sensível ao contexto. Muitas vezes, o uso do conhecimento para lidar com problemas situados e reais requer exatamente esse tipo de compreensão sensível do contexto ecológico, social, econômico, etc., que a ciência também produz. Então, a ideia de que um método científico único caracterizaria a ciência é uma ideia a ser posta de lado. Não há um método único que unifique toda a ciência usa toda uma diversidade de métodos, e quais métodos a gente usa depende do campo científico. Então, a química usa certo conjunto de métodos, a biologia outra, as ciências sociais outra. Inclusive, dentro de determinados campos da biologia, a gente vai ter a mesma coisa. Os métodos são usados na sistemática, não são os mesmos métodos que são usados na fisiologia e assim por diante. Mas depende também da questão de pesquisa. Diferentes questões de pesquisa demandarão diferentes métodos para que sejam respondidas. Então, se eu investigo transgênicos, eu posso fazer diversos tipos de perguntas sobre transgênicos. Por exemplo, eu posso me perguntar como aumentar a produtividade de uma certa planta agrícola a partir da sua transformação pela introdução de genes oriundos de outras espécies. Então, eu posso produzir plantas transgênicas com o intuito de aumentar a produtividade dessas plantas. Ora, para esse tipo de objetivo, provavelmente eu vou usar métodos experimentais, eu vou usar abordagens quantitativas, e eu vou usar uma abordagem descontextualizada, porque, afinal de contas, se eu quero que a planta transformada, transgênica, ela tenha a boa produtividade na maior diversidade possível de contextos, eu vou tentar entender como que essa performance dela, com a produtividade dela pode se manter similar, variando os contextos. E aí uma análise descontextualizada me favorece que eu consiga produzir esse tipo de resultado. Mas, evidentemente, eu tenho outras perguntas que eu posso fazer sobre transgênicos. Eu posso me perguntar, por exemplo, como transgênicos criam dependência econômica de agricultores ou de países. E aí eu vou usar métodos não experimentais para entender um fenômeno como a dependência econômica. Eu terei que combinar métodos quantitativos e métodos qualitativos. E eu precisarei de uma compreensão sensível ao contexto. Dependência econômica não será gerada e mantida do mesmo modo caso eu esteja falando em países desenvolvidos, em desenvolvimento, ou países pobres, ou caso eu esteja falando em pequenos, médios ou grandes produtores. Então, eu necessito, nesse caso, de um conjunto diferente de métodos. Mudou a pergunta de pesquisa, as perguntas diferentes requerem métodos diferentes. A palavra método em si, ela tem um problema, não é uma palavra com múltiplos significados. Então, às vezes, as pessoas usam a palavra método para falar de ciência no sentido que é mais próximo de lógica. Então, as pessoas falam, por exemplo, em método hipotético-dedutivo. E método hipotético-dedutivo é uma certa lógica de fazer ciência, em que eu, a partir de determinadas teorias, observações, as hipóteses podem ser geradas de diferentes maneiras, mas uma vez que as hipóteses são geradas, eu deduzo consequências dessas hipóteses e desenho estudos empíricos experimentais ou não para testar essas hipóteses para ver se essas consequências elas ocorrem ou não nas condições do teste. Então, isso é uma lógica hipotético-dedutiva. Mas a ciência não usa só essa lógica. Então, da perspectiva de entender método como lógica, eu não vou encontrar um método científico único, porque eu não vou encontrar uma lógica científica única. Então, quando se faz, por exemplo, mineração de dados, se tenta obter hipóteses a partir de padrões que se repetem em grandes conjuntos de dados, os chamados Big Data.
Nesse procedimento, eu uso outro tipo de lógica, que é uma lógica indutiva. Percebam que, nesse tipo de lógica, a hipótese não é anterior ao estudo empírico, como no caso da lógica hipotético-dedutiva, mas ela é posterior. Ela é obtida pela mineração dos dados. Outro tipo de lógica que se usa em ciência é a lógica abdutiva. Nesse caso também, eu tenho os dados antecedendo as hipóteses, mas eu procuro selecionar entre um conjunto de hipóteses qual é aquela que melhor explica os dados. Então, isso é lógica abdutiva. Temos uma lógica genética, que nesse caso aqui não tem nada a ver com genes, tem a ver com gênese. Eu tento explicar um fenômeno a partir do modo como ele é gerado. Então, aqui eu tenho uma outra lógica, que é uma lógica genética. Então, a ciência usa diversas lógicas. Se eu entendo método como sinônimo de um conjunto de práticas que eu uso para fazer ciência, eu também não vou encontrar um método único na ciência, eu vou encontrar uma diversidade de práticas. Faz-se experimento, faz-se modelagem, faz-se comparação nas ciências. E, evidentemente, se eu entender método como técnica, a ciência envolve uma diversidade enorme de técnicas que são usadas nas mais diversas etapas dos estudos científicos. Ou seja, não importa para onde olhemos, não importa qual significado nós atribuamos à palavra método, a gente não vai encontrar um método único que caracteriza toda a ciência. Então, uma visão rígida sobre como ocorre o trabalho científico é uma visão a ser deixada de lado. Agora, é evidente que o trabalho científico envolve sistematicidade. E muitas vezes as pessoas falam em método na ciência como uma tentativa de capturar essa sistematicidade. Então, eu gostaria agora de elaborar brevemente uma outra maneira de entender a sistematicidade do trabalho científico, usando o conceito de prática. O conceito de prática científica tem tido um largo uso nos estudos sobre a ciência nas últimas 3 décadas, e uma prática é entendida como algo mais complexo do que um método. Aqui está uma maneira de entender o que são práticas. Então, práticas científicas serão conjuntos de ações cognitivas, técnicas, sociais, institucionais, etc., diversas classes de ações que comunidades científicas realizam para produzir conhecimento. Coisa importante aqui que aparece é que as práticas não são ações que são feitas por cientistas isolados, elas são feitas e são sancionadas por uma comunidade científica. Então, quando o cientista executa práticas para produzir conhecimento, poderia chamar de práticas epistêmicas ou práticas científicas, ele trabalha como uma espécie de representante de uma decisão coletiva de uma comunidade científica sobre quais são as práticas que são aceitáveis para produzir conhecimento científico válido. Essas práticas científicas incluem métodos, mas não se reduzem a métodos. Isso fica muito claro quando a gente inclui nas práticas conjuntos diversos de ações que são, inclusive, de caráter social, institucional, e não apenas práticas técnicas ou cognitivas. Por exemplo, uma prática importante que os cientistas fazem na produção de conhecimento, que é uma prática social, são as práticas são as ações, desculpa, que têm a ver com a certificação do conhecimento científico. Algo não é considerado conhecimento científico apenas porque foi feito por alguém que é reconhecido como cientista. Passará pelo crivo da comunidade a qual o cientista pertence. Por exemplo, um artigo científico, ele não vira uma peça de conhecimento científico apenas porque está aí no mundo. Ele não virou artigo científico ainda quando ele está lá no site de pré-prints, né? Por quê? Porque não passou ainda pelo crivo da comunidade científica. Então, esse processo social de certificação é uma das garantias da qualidade, da confiabilidade do conhecimento científico. A comunidade científica usa esse procedimento de certificação nas várias etapas do conhecimento científico. Submetemos projetos a órgãos de fomento, passarão por certificação social pelas comunidades científicas para que sejam ou não financiados. Submetemos artigos a periódicos, a mesma coisa. Nossos estudantes vão a tentar ingressar num doutorado, também passarão por processos de certificação social. Ora, estamos falando de conjuntos aqui de práticas que, embora envolvam métodos, não se reduzem a métodos. E uma coisa importante ao trazer essa dimensão social da prática de produção de conhecimento na ciência é entender que a ciência é uma atividade que se faz em comunidades. Cientistas, eles são formados como cientistas por meio da apropriação de práticas características de comunidades científicas para as quais eles estão se formando para pertencer.
todo cientista passa por um longo processo de enculturação, de apropriação da cultura prática, teórica, de uma comunidade científica para poder ser reconhecido como cientista. Faz-se graduação, mestrado, doutorado, e, ao finalizar o doutorado, há o rito de passagem, que é a defesa da tese de doutorado, para que o cientista seja, enfim, se aprovado, reconhecido como membro de uma comunidade científica. Ao longo desse processo de enculturação, o cientista se apropria do conjunto de práticas que são sancionadas e são aceitas como válidas, como capazes de produzir conhecimento válido por uma determinada comunidade científica. É por isso que, quando o cientista faz pesquisa, mesmo quando sozinho ele não está, ele está sempre trabalhando com um conjunto de práticas reconhecido pela comunidade científica a qual ele pertence. Isso implica a apropriação de uma certa cultura científica, característica de uma determinada comunidade científica, e implica também a construção de um certo modo de ser do cientista, um certo modo de estar no mundo, um certo ethos do cientista, e um certo modo de construir a sua identidade como cientista. Então, os cientistas, a gente tem uma coisa que a gente brinca aqui, tem o jeitão do cientista, né? Os físicos são um pouco diferentes dos biólogos, os biólogos moleculares são diferentes dos ecólogos. Isso é uma impressão que nós temos a partir dos resultados desse processo de enculturação na constituição do ethos e da identidade dos cientistas. Essas coisas que eu estou falando têm muito a ver com uma tese que é cada vez mais aceita na sociologia da ciência, que é a tese da desunidade da ciência. Não há uma ciência única. Aliás, a própria aceitação de que não há uma ciência única já implica tudo que eu falei antes, de que não há um método único que caracteriza a ciência. Há muitas ciências. Essas muitas ciências, elas são feitas por diferentes comunidades científicas e são caracterizadas pelo uso de diferentes conjuntos de práticas e, como são diferentes comunidades científicas, por distintos modos sociais de funcionamento. Então, se a gente vê um mapa como esse, que é um dos mapas da ciência produzido pelo Knowledge Mapping Laboratory da Universidade da Califórnia, em San Diego, nós vamos ver aqui, tem um código de cores, o que está roxinho é matemática e física, o que está rosa é engenharia elétrica e ciência da computação, aqui em vermelho escuro, estudos de doenças infecciosas. A gente tem diferentes campos de práticas científicas aqui, diferentes comunidades científicas e diferentes laboratórios sendo mapeados aqui numa rede de relações, e a gente vê claramente que diferentes campos se formam, há diferentes regiões de cores, mostrando que nós temos comunidades científicas distintas que dão origem a distintas ciências que se relacionam de diferentes maneiras, mas também mantêm uma identidade própria, que é o que a tese da desunidade da ciência está propondo. Ora, se a gente aceita a tese da desunidade das ciências, e a gente está preocupado em educar as pessoas para que entendam como a ciência funciona, cidadãos em geral, cientistas, professores de ciências, a gente tem que incorporar essa ideia da desunidade das ciências nesse processo de formação. Para fazer isso, nós precisamos levar em conta não apenas aspectos gerais que caracterizariam as práticas científicas das mais diversas ciências, mas a gente tem que ficar muito atento a aspectos específicos das práticas científicas. Se eu estou formando professores de biologia ou se eu estou abordando a natureza da ciência no ensino de biologia na educação básica, eu tenho que me perguntar o que a biologia tem de particular nas suas práticas quando comparada com a física, com a química, com a geologia, com as ciências sociais, etc. Eu preciso dar conta do aspecto específico das práticas científicas em cada uma das ciências. Agora, malgrado isso, a gente consegue identificar alguns aspectos gerais também nas práticas científicas. Vamos aqui fazer uma lista não exaustiva de alguns desses aspectos gerais. Por exemplo, uma dialética confiança-ceticismo, que ela é característica do bom trabalho científico. Eu confio em grandes quantidades de conhecimento científico para fazer o meu trabalho. Eu não vou usar o equipamento na minha pesquisa que resulta de estudos científicos anteriores se eu não confio nesses estudos científicos. Eu não uso hipóteses que foram geradas por um colega que publicou num artigo essa hipótese, eu não confio no trabalho que ele fez. Então, há confiança na construção do conhecimento científico, mas há ceticismo. Eu confio desconfiando. Eu confio sabendo o quê? Que o conhecimento científico é conjectural, é mutável, há dúvida, há incerteza. Então, a boa ciência é feita numa dialética confiança-ceticismo. Isso parece valer para as mais diversas áreas da ciência.
Nas mais diversas áreas da ciência, a ciência é uma atividade social, as práticas científicas são sociais, não importa de qual área estejamos falando. A ciência apela, nas mais diversas áreas, a métodos autocorretivos. É uma consequência da ideia, da aceitação da ideia de que o conhecimento científico é tentativo, é conjectural, é mutável. Então, a gente usa métodos, muitas vezes em busca de entender como que ideias que nós estamos aceitando são ideias que podem não ser corretas, podem ser falsas. E a gente corrige essas ideias a partir do seu teste empírico. As ciências têm um caráter empírico, né? Empírico é um adjetivo que diz respeito àquilo que se refere à experiência, né? Então, o que é empírico se refere à experiência. Então, as ciências, em algum momento na sua lida com as hipóteses, teorias e modelos científicos, confrontará essas teorias, modelos e hipóteses em relação a dados empíricos coletados via experiência, mediada por teorias, mediadas por equipamentos, mas via experiência, para verificar se essas hipóteses, modelos, teorias, elas suportam esses testes empíricos. As mais diversas ciências buscam sistematicidade e generalidade, buscam construir teorias e modelos gerais. Então, a gente tem um conjunto de atributos gerais que a gente consegue identificar nas várias ciências, mas elas não dão vez a uma visão simplista de ciência. Eu vou definir agora, numa frase, o que é ciência, citando esses atributos. Eu não posso fazer isso porque esses atributos variam no modo como eles se inserem nas práticas científicas de diferentes campos. Que todas as práticas científicas sejam sociais, ótimo, mas nem todas as comunidades científicas, enquanto grupos sociais, funcionam do mesmo jeito. O caráter empírico varia de um campo da ciência para outro. Num será fortemente quantitativo, no outro será fortemente qualitativo. Então, em suma, não se chega a uma definição única, uma frase para dizer o que é ciência, a partir desses aspectos gerais. E eu diria que a gente tem que passar para ensinar para as pessoas, desde a educação básica, claro que há que pensar como transpor didaticamente isso, mas tem um bocado de gente trabalhando com isso, inclusive nós próprios, a gente tem que pensar no modelo de ciência mais complexo. Não se define ciência com uma frase, não se diz que um conhecimento científico com uma frase. As tentativas que houve de fazer isso são tentativas fracassadas. Eu não vou dizer assim, todo conhecimento falseável é conhecimento científico, como disse o Popper. Há conhecimentos falseáveis que não são científicos. Então, se eu fizer uma afirmação de que existe vida inteligente visitando a Terra, embora não seja esta hipótese aceita como objeto de pesquisa científica pela comunidade científica, ela é evidentemente uma hipótese falseável. Então, o que isso mostra? Não mostra assim exatamente isso que o Popper está errado, mostra que toda a ideia de definir ciência com uma frase simples, ela é fadada ao fracasso. Nós precisamos de modelos mais complexos de ciência, e eu vou trazer um modelo aqui, foi proposta por duas pesquisadoras da área de pesquisa e ensino de ciência, Sibel Erduran e Zobeida Daher, nesse livro aqui, o Reconceitualizando a Natureza da Ciência para a Educação Científica, que é um modelo baseado na ideia de semelhança de família do filósofo austríaco Ludwig von Wittgenstein, não tem von, em que o Wittgenstein afirmava que alguns conceitos nós reconhecemos diferentes referentes no mundo como pertencentes à classe a qual corresponde o conceito, do mesmo modo como a gente reconhece membros de uma mesma família. Não há um conjunto de condições necessárias suficientes que todos os membros de uma família terão de satisfazer para que sejam membros daquela família. Haverá um cluster de atributos que eu tenho até dificuldade de dizer exatamente qual é, que me faz reconhecer as várias pessoas, ou pelo menos tentativamente reconhecer as várias pessoas que pertencem a uma família. Dois autores, Gurul Irzik e Robert Nolan, propuseram em 2011 aplicar essa ideia de semelhança de família ao entendimento das ciências, afirmando que não há um conjunto de condições necessárias e suficientes para definir o que seja uma ciência, há um cluster de atributos que as várias ciências elas se relacionam de diferentes maneiras a esse cluster, de tal maneira que nenhuma ciência satisfaz exatamente as mesmas condições que nenhuma outra ciência, e dois campos do conhecimento podem até mesmo ser ciências se eles não compartilham nenhum atributo, desde que estejam vinculados ao mesmo cluster de atributos, ao mesmo grupo de atributos. Bem, Erduran e Daher desenvolveram a abordagem de semelhança de família de Irzik e Nolan numa abordagem que tentou avançar na transposição didática
e na produção de ferramentas para o trabalho em sala de aula com essa visão sobre ciência. E chegaram a um modelo que é esse esquema circular, que ela chama de roda da abordagem de semelhança de família reconceitualizada, o que a sigla FRA quer dizer ali, e que já traz alguns atributos muito interessantes. Primeiro, vejam que já está aqui, inclusive, na legenda da figura, a ciência é, nesse modelo, entendida como uma conjunção de um sistema cognitivo epistêmico e um sistema social institucional. O que quer dizer um sistema cognitivo epistêmico? Cognitivo significa o modo como nós usamos a nosso atributo, nossos aparatos sensoriais e nossos aparatos neurais para produzir conhecimento. Usamos nosso sistema cognitivo para produzir conhecimento. Então, é um sistema de produção de conhecimento, mas é também um sistema epistêmico, em que há um conjunto de critérios epistemológicos para julgar se algo realmente é conhecimento válido ou não. Então, quando eu falo em ciência como a um sistema cognitivo epistêmico, estou falando daquilo que caracteriza a produção de conhecimento pela ciência. Mas sendo essa produção de conhecimento necessariamente realizada por práticas sociais, a ciência também é um sistema socio-institucional. Então, aqui a gente tem, nessa representação, no círculo interno, 4 categorias que nós podemos usar para entender a ciência como sistema cognitivo epistêmico. A ciência, quais são os objetivos da produção de conhecimento pela ciência e quais valores informam a escolha, a priorização desses objetivos. Não vou falar muito de valores hoje, que nós chegaremos pouco a pouco no curso à discussão do papel dos valores na ciência. Temos práticas de produção de conhecimento, das quais eu falei anteriormente, temos métodos, que são um dos componentes das práticas, e são plurais, não um método único, e um conjunto de regras metodológicas protocolares que estão associadas ao uso de cada método. E temos os vários tipos de conhecimento que são produzidos a partir das práticas científicas que tentam dar conta de determinados objetivos da ciência. Conhecimento que é sistematizado de diferentes maneiras, hipóteses, teorias, modelos, leis, etc. Temos um sistema socio-institucional interno que diz respeito ao funcionamento das comunidades científicas como comunidades, como grupos sociais, né? Então, temos o ethos científico, do qual eu falei antes, o conjunto, o modo de ser e estar no mundo, característico de cada comunidade científica. Temos valores sociais que são assumidos por determinadas comunidades científicas. Temos os processos de certificação social, a partir do qual o conhecimento produzido na ciência será considerado válido a partir do julgamento das comunidades às quais pertencem os cientistas e, se aprovado nesse processo de certificação social, será então disseminado. E temos as várias atividades profissionais que os cientistas fazem, escrever projetos, submeter artigos, participar de comissões, etc. E há um sistema socio-institucional interno, que é todo o conjunto de organizações sociais externas à ciência, com os quais a ciência interage, com destaque para as estruturas de poder político e os sistemas financeiros, que têm a ver com o financiamento da pesquisa. Então, entender como a ciência funciona significa entender todos esses aspectos. Então, a gente precisa superar, como eu falei, essa ideia de que eu vou definir ciência numa frase, explicar como a ciência funciona é mais complexo do que parece. E é claro que a gente vai pensar, poxa, mas não vai dar tempo, é tanta coisa que tem que se ensinar nas ciências. O problema é que a gente tem ensinado coisa demais. A gente tem currículos de ciência enciclopédicos, desde a educação básica até o ensino superior, e a gente precisa enxugar esses currículos com critérios apropriados para identificar o que é o mais fundamental para as pessoas aprenderem quando eles aprenderem ciências. Eu estou aqui defendendo que é fundamental aprender como funciona a ciência, e aprender como funciona a ciência implica aprender essas várias categorias que constituem a ciência enquanto uma conjunção de um sistema cognitivo epistêmico e duas camadas de sistemas socio-institucionais. Ora, se as pessoas entendessem mais como a ciência funciona, a gente teria menos rejeição da ciência do que a gente tem no momento. Então, eu estou propondo também que, diante da preocupação que muitos cientistas têm com o negacionismo científico, movimentos anti-ciência, etc., a gente precisa olhar também com o modo como nós temos comunicado a ciência à sociedade, temos ensinado a ciência à sociedade. Estou propondo que a gente ensine menos, comunique menos e foque no que é absolutamente essencial para que as pessoas entendam a ciência. Eu considero
que não há como dizer que entender como a ciência funciona e como se constrói um conhecimento confiável a partir do funcionamento da ciência não seja algo essencial para entender ciências.